Olá, tudo bem? Me chamo Salete Almeida e faço parte da disciplina de Políticas Educacionais. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os processos e influências na construção das políticas educacionais no Brasil. Vamos passar um pouquinho sobre o tema muito importante de quem estuda ou trabalha com a educação, que e entender de onde vêm essas políticas, quem participa da sua formulação e quais são os interesses. E o principal, que é um ponto de partida muito fundamental para a educação no Brasil, que foi a Constituição de 1988. Ela garantiu a educação como direito a todos e estabeleceu o princípio da universalização do ensino. Além disso, reorganizou a forma como o país administra a educação, definindo um novo arranjo federativo, onde a União ela tem o papel de normativo e complementar. Fica responsável, sim, por criar normas e apoiar financeiramente. E os estados e municípios ficam encarregados de implementar a educação básica, de modo que haja a universalização do ensino. E a partir disso, intensificam-se ações para garantir a equidade e qualidade no acesso à educação. Foi um grande passo para garantir mais acesso à escola, mas a gente ainda enfrenta, né, podemos ver, muitos desafios quando se fala de qualidade e igualdade. Os processos e influências nas políticas educacionais. A construção das políticas, ela não é neutra. Ela sofre influências de fatores históricos, políticos, econômicos e culturais. Como explica os autores Libânio, Oliveira e Toshi, a educação ela está conectada com outros sistemas da sociedade. Então, como o sistema econômico, político e cultural. E sofre diretamente a influência deles o tempo todo. Ao mesmo tempo, ela influencia esses sistemas, ou seja, está tudo interligado e as mudanças na política, na economia ou na cultura vão afetar diretamente a escola e a educação como um todo. Os atores envolvidos nas políticas. E aí surge quem são os atores das políticas educacionais, quem fazem. Segundo Dalman e Caetano e Braga, as políticas públicas, inclusive as educacionais, elas são construídas por diversos atores que têm interesses diferentes. Então, teremos ali políticos, como os governantes e os parlamentares, dos âmbitos federal, estadual e municipal, os gestores públicos e técnicos, os movimentos sociais, organizações da sociedade civil, como os sindicatos também, e até organismos internacionais, como o Banco Mundial. A influência do neoliberalismo. Nesse contexto, surgem as grandes influências das políticas educacionais nas últimas décadas, que foi o neoliberalismo. Essa ideologia ela defende que o Estado deve interferir o mínimo possível na economia. Isso se reflete na educação de várias formas, porque haverá ali privatização, terceirizações, avaliações de larga escala. Traduzindo, seria mais questão de cortes de investimentos públicos, o crescimento do setor privado, ou seja, uma redução ali no acesso à educação, e uma visão de que a escola ela deve preparar apenas para o mercado de trabalho. E, desse modo, ela é vista como uma mercadoria, muitas vezes controlada pelas agências internacionais, como o Banco Mundial, que vai financiar projetos e impõe certas condições. Ao passo que seria um ponto positivo de financiar projetos e tecnicizar esses estudantes, ao impor certas condições, elas tendem a comprometer a ideia de educação como direito universal e fortalece, assim, as desigualdades, um país que já é marcado por desigualdades. Prosseguindo, temos o último tópico que seria a federação e o direito na educação. A Federação Brasileira também tem um papel fundamental na forma como o direito à educação é garantido. Essa divisão de responsabilidade entre União, Estados e município permite uma organização mais eficiente, mas também pode gerar desigualdade, já que nem todos os municípios têm os mesmos recursos. Então, ela permite que sejam adaptadas às realidades locais, quando há essa distribuição de poderes, em que a União distribui para os estados e municípios. E como explica Carlos de Araújo,
Cardoso de Araújo, perdão, a forma como o Estado brasileiro se estruturou ao longo da história influencia diretamente as políticas públicas, as políticas educacionais que temos hoje, de modo que ela busca garantir que todas as crianças, adolescentes e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade em qualquer parte do Brasil. Como vimos ao longo do vídeo, a construção das políticas educacionais brasileiras é complexa e cheia de influências, desde o seu modo histórico que o Brasil foi construído, como também a cultura, e dos atores que criam ela. Ela depende de fatores históricos, econômicos, ideológicos e da atuação dos vários atores sociais. E agradeço, essas são as nossas referências e obrigada. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor como funcionam as políticas educacionais no Brasil e um grande abraço e até a próxima.